Bem-vindos a Tela Sacra, bem-vindos meus caros escorpiões. Vamos ver então as possíveis mensagens que temos para vocês. A leitura é agora feita para dezembro de 2025, mas independentemente de quando estejam a ver o vídeo, talvez encontrem alguma mensagem que possa ser relevante para vocês. Esta mensagem vai direcionada então às pessoas com afinidade ao arquétipo, ao zodíaco de Escorpião, quer sejam de Sol, Lua, Vênus, Marte, Ascendente, ou simplesmente tenham alguma afinidade com esse arquétipo, ou queiram saber um bocadinho mais, ou ligar-vos mais aos aspectos de Escorpião. E obviamente não se guiem só por aquilo que eu falo, isto é apenas uma interpretação possível. Abram também a vossa mente, observem os símbolos, sigam a vossa intuição a tentar eventualmente chegar a novas conclusões ou alguma mensagem que eu possa não vir a comunicar ao longo desta leitura. Com isso vamos então ver que mensagem temos aqui para vocês, para escorpiões. Temos na situação presente um 7 de pentáculos, ou 7 de ouros. Então, isto no geral é uma carta muito boa, é uma carta também associada com... geralmente é com a paciência. A pessoa teve um certo trabalho, cultivou certos aspectos da vida e agora chegou a um certo patamar onde está à espera ou está a observar as suas conquistas. Aqui nesta carta é mais isso, porque no geral no Rider-Waite, no tarot tradicional clássico, é mais uma carta de paciência, de estar à espera do momento oportuno para poder colher os frutos, enquanto que aqui já é uma questão de estar a olhar para aquilo que conquistou e estar a pensar, e agora? É um bocado essa situação, o interpreta um bocadinho diferente essas cartas, né? Aqui nas leituras só tenho feito até agora com este baralho rútico, que é o meu preferido, mas pronto, as interpretações para mim variam um bocadinho, porque as imagens são muito diferentes do tarot clássico, né? E além disso, temos, logo aqui, temos aqui um chefe de uma tribo, ou de um clã, que ainda precisa estar aqui representado com a runa Tivaz, que é a runa da liderança. E então, o que esta carta transmite, basicamente, ainda precisa ter a espada aqui para baixo, né? Então quer dizer que isto aqui é como se fosse um líder que conquistou vários clãs à sua volta e agora está a pensar o que fazer, né? Será que vai continuar a conquistar outros clãs e a expandir o seu império, ou vai se calhar concentrar-se em poder cultivar ou desenvolver melhor esses clãs, esses clãs que conquistou e a sua posição atual, como poder desenvolvê-la? Então há muito, talvez, esse espírito de liderança e de conquista, em que a pessoa teve o trabalho para poder chegar onde está, e com mérito. Agora, aquilo que conquistamos, muitas vezes a pessoa fica a pensar até que ponto pronto, estão a ganhar alguma coisa na história, se tem sido só uma chatice. E então é isso que às vezes a pessoa tem que parar para pensar, ter paciência, deixar um bocadinho as coisas desenvolver-se por si próprias, mas também ter esse espírito de liderança necessário para poder decidir qual o próximo passo a fazer. Não há problema se parar por um tempo e estiver a pensar, porque é uma forma também estratégica de poder esperar pelo timing certo, tal como digo, como a carta original está associado com a paciência, que é o colher as coisas. Agora a gente não pode semear as coisas e assim que aparecem as frutas verdes, a gente vai tirá-las. Não, temos que deixar as coisas amadurecer e tirar no seu tempo certo. E então aqui esta carta está um bocado associada com esse aspecto. A carta original, e aqui já é o ter conquistado, né, os tais clãs e estar agora a pensar o que fazer. Vão continuar a querer mais, ou vão parar por aqui e vão desenvolver e vão trabalhar nisso. E pronto, realmente é estar a rever quais os seus sonhos, quais os seus objetivos e trabalhar neles. Será que até agora têm trabalhado neles, ou trabalharam em algo que foi necessário e agora vão ter que tomar uma nova decisão e uma nova atitude em relação a isso?
algo que está ainda por surgir ou possa estar no inconsciente, temos a Laguz, mas ao contrário. Ok, então, no meio dessas conquistas, pode ter sido que a pessoa expandiu de tal forma, lá está, conquistou este e aquele, fez tudo e mais alguma coisa espetacular. Ok, muito bem. O problema é que às vezes acontece é que em vez de nós termos certas coisas na vida, são essas coisas que nos têm a nós. Como a pessoa, eu tenho um trabalho, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho dinheiro, eu tenho mulher ou homem, ou o que seja. Ok, tá muito bem, a pessoa trabalhou por isso e tem essas coisas e está tudo muito bem. Agora, será que é a pessoa que tem isso? Ou é a coisa ou outra pessoa que tem essa pessoa? Não é? É aí que às vezes nós temos que nos questionar se nós somos donos das nossas coisas, são as nossas coisas que são donos de nós mesmos. Não é? O que é que impulsiona a vida das pessoas, o que é que lidera, pronto, o que é que leva as pessoas, não é? Nesse sentido. Ainda por cima, Escorpião está associado com a oitava casa na astrologia. E pronto, e a oitava casa não é só uma casa de transformação profunda, mas está muito associado com os recursos de os demais e como é que nos afetam a nós. E então, apesar de nós lutarmos pelos nossos recursos, né, esquecemos às vezes que os outros também têm os seus recursos e que nós próprios podemos fazer parte desses recursos. É uma visão um bocado utilitária, mas pronto, hoje em dia então é natural de podermos ver um bocado como isso acontece. Mas a nível pessoal, aquilo que eu estou aqui um bocado a ver, Laguz está a transmitir que estas conquistas que foram feitas têm vindo a dificultar um certo processo de renovação e de limpeza nas vossas vidas. Então lá está, a pessoa até se calhar quer mudar, quer fazer alguma coisa nas suas vidas, mas as suas conquistas levam a pessoa a ter que ser responsável, né? E ter que viver presa para aquilo que conquistou, para aquilo que fez. E então lá está, a pessoa deixa de ter propriamente um livre-arbítrio, né? Por estar condicionada pelas condicionantes que levam essa pessoa a ter esses comportamentos, né? E então acaba por se calhar inicialmente a pessoa fez isso para se libertar e afinal, à medida que se libertou, acabou por prender-se dentro da sua própria jaula. E então, lá está, há uma dificuldade em agora sair fora disso, em poder renovar as suas energias e a sua vida, porque está disperso entre mil e uma responsabilidades pelas quais a pessoa tem vindo a trabalhar. E parte dessas responsabilidades, novamente, pode estar associado com coisas da oitava casa, né? Associada geralmente a nível, pronto, a Escorpião, geralmente. E então é necessário uma transformação profunda, mas essa transformação profunda também pode vir a afetar aos nossos recursos e aos recursos dos demais. Na verdade é mais os recursos dos demais, porque nós providenciamos também às vezes disso, é como estar a trabalhar para outra, não é? A gente trabalha para outra pessoa, a outra pessoa paga-nos, não é? Agora, essa paga vem dos recursos da outra pessoa. Nós fornecemos o nosso trabalho ou o nosso serviço ou o que seja para poder receber. Agora, obviamente, aquilo que a gente recebe é da outra pessoa, não é nosso. Né? Agora, então as nossas conquistas muitas vezes não são apenas nossas, também são as conquistas dos demais. E às vezes é aí que há todo um jogo de um bocado um território minado, por assim dizer, há umas quantas armadilhas em que facilmente a pessoa se condiciona e se prende a si própria por certos ideais. Né? Agora, pronto, adaptem para as vossas vidas, como isto é, pode ser a nível de trabalho, pode ser a nível de finanças, mas também pode ser a nível dos relacionamentos ou outros aspectos, que a pessoa, aquilo que tomou liderança em conquistar, hoje em dia pode ser aquilo que está a aprender dentro de uma jaula. E apesar de haver se calhar uma necessidade de lutar pelos seus sonhos e de poder libertar-se e renovar as suas energias tal qual uma fênix,
não consegue fazer, ou não está a conseguir fazer isso, pronto, porque a sua energia está a ser dividida por mil e umas responsabilidades e afazeres que, pronto, que já foram condicionados já, talvez há mais tempo. Então essa é a situação, pronto, a energia do presente, e a tendência dessa energia para onde ela está a fluir, está a ir aqui para esta arcanazinha maior, muito bonita, que as pessoas gostam muito, que é o demónio. Pronto, muitas vezes as pessoas ficam com medo de ver estas cartas assim da tipo morte ou o demónio e etc. Não tenham medo, isto aqui, para além disso, isto é só uma carta, não é só uma ideologia. Agora, o que importa é a mensagem que isto comunica. E o que é que isto comunica? Né? O que é que isto está a comunicar? Esta carta aqui está a comunicar que é bom quando nós temos esta carta quando sai esta carta, porque quer dizer que a gente está a conseguir ver aquilo que nos está a prejudicar. Onde é que estão as nossas limitações e as nossas necessidades, né? As nossas verdadeiras limitações e as nossas verdadeiras necessidades, e conseguir ver qual é que é o bloqueio ou qual é que é o entrave que está a impedir que isso aconteça. Então o problema não é nós estarmos numa jaula ou temos conquistado isto tudo e etc. e não conseguimos renovar, não temos a capacidade de renovação. O verdadeiro problema se calhar não é esse. O verdadeiro problema é aquilo que está a bloquear o fluxo que permite essa transformação, que permite esse desenvolvimento. Se é que realmente é para acontecer, né? Porque às vezes é só uma questão de emoção, sensação, a pessoa tem uma vontade, pronto, quer fazer alguma coisa na sua vida, mas nem sempre consegue fazê-la porque tem várias condicionantes em ação. E parte dessas condicionantes, às vezes, o problema às vezes nem são as condicionantes, é o que está latente por trás. E muitas vezes a gente não vê este demónio, que é os nossos próprios bloqueios internos, as nossas crenças limitativas, a nossa autossabotagem, a nossa falta de confiança em nós próprios. Muitas vezes, então, aqui é bom quando sai a carta do demónio, porque quer dizer que a pessoa está a ter consciência, mas não está a querer olhar para ele. Né? O que está engraçado é isto. O que está muito engraçado é que, olha aí, aqui o líder está a olhar para o passado, está a ver tudo aquilo que conquistou, tudo aquilo que fez para poder chegar a este patamar. Enquanto que aqui, já à sua beira, está esse tal demónio. E a pessoa até sabe, podia olhar para ele, se olhar para a frente, vai conseguir ver, se olhar para o futuro, vai conseguir ver que está aí esse demónio, né? Mas a pessoa está de costas, não quer olhar para isso. É tipo, não, se não o ver, não existe. E não, às vezes não é assim. É por isso que ele está aqui, que ele aparece, talvez por isso que ele aparece nesta leitura, que é para poder chamar a atenção quais são as vossas verdadeiras necessidades e limitações, porque atualmente não estão a conseguir transformar, renovar aquilo que gostariam de fazer, possivelmente por causa deste bloqueio. E este bloqueio não é culpa de outra pessoa, ou da sociedade, ou do mundo, ou que seja, não. É algo mais profundo, mais latente dentro de nós. Dentro daqui das pessoas que façam parte desta leitura. Exatamente. Isto aqui, novamente, está tudo no inconsciente, está tudo ainda por ser desenvolvido, por ser trazido à luz da consciência. Porque aqui temos a Raido. Então, a Raido tem a ver com o caminho. O caminho, a pessoa tem que passar, às vezes, por certas dificuldades para poder ganhar consciência. O problema é que, às vezes, a gente não quer ter que enfrentar essas dificuldades e então ficamos mais dentro do conforto e da nostalgia daquilo que é e daquilo que foi e não daquilo que poderá vir a ser. Né? Porque às vezes a gente pensa para o futuro, cria ansiedade, cria mal-estar, cria sensações desconfortáveis, né? E então a pessoa prefere estar a viver no presente, mas o que acontece muitas vezes é que a pessoa não está propriamente a viver o presente, mas está a viver nos ecos do passado. Tudo aquilo que fez do passado está a ecoar e a manifestar-se no presente. E então a pessoa continua sob uma grande influência daquilo que tem, daquilo que conquistou, do caminho que fez para poder chegar aqui. Sem estar a ver que é no aqui e no agora que vai estar a fazer o dia de amanhã. E o que é que está amanhã? Lá está, a pessoa não quer às vezes enfrentar a si própria, não quer enfrentar aos seus medos. Há todo um caminho por percorrer para poder enfrentar
ao seu demónio interno, para poder encontrar ou lidar com as suas verdadeiras necessidades e limitações. E a coisa é que muitas vezes as pessoas não querem ter que enfrentar isso, porque requer muita responsabilidade interna, uma certa disciplina, que ainda por cima isto aqui também é a carta associada a Capricórnio. Então Capricórnio tem a ver com a disciplina, com o controle, com uma certa severidade, tem a ver também, lá está, com Saturno, planeta kármico, e do tempo. E pronto, e muitas vezes então as pessoas não querem lidar com isso porque realmente é, pronto, não traz sensações muito positivas geralmente. Pronto, uma pessoa pode sentir-se oprimida por si própria, né? Porque os seus pensamentos levam pronto, a muita rigidez. Então este demónio aqui não está tão associado normalmente com a rigidez. A carta do demónio muitas vezes está mais associada com o materialismo, com o egoísmo, com vícios também. Mas pronto, isso são interpretações, né? Porque no geral o que eu vejo aqui é mais uma questão de ter que enfrentar certos bloqueios que estão a impedir a progressão ou a libertação disto. A pessoa trabalhou para chegar a este patamar, muito bem. Agora o que está a acontecer é que acho que a pessoa está demasiado concentrada no passado, no que foi, e está talvez com uma necessidade de renovação e transformação, mas por alguma razão não está a conseguir desenvolver. Porquê? Porque está talvez demasiado apegada àquilo que conquistou e àquilo que interpreta como sendo sua responsabilidade, apesar de ser aquilo que está a prejudicá-la. Né? E é aí que é preciso ganhar consciência então de como é que esse demónio está a afetar a vida da pessoa, né? Se é por força do hábito, se é por medo, se é, qual é que é o motivador que leva a pessoa a estagnar ou a parar aqui, né? E pronto, e é natural, não quer dizer que seja algo negativo, é simplesmente um chamado à atenção. Agora vai haver todo um processo, todo um caminho pelo qual passar para poder ter que enfrentar a nós próprios e aquilo que nos prejudica. Porque estar parados, olhar para trás como as coisas eram, que antigamente é que era bom, não vai levar a lado nenhum. Isso já foi. Já foi, é bom ter a nostalgia, é bom ter a memória, é bom aprendermos com essas situações e guardarmos no coração. Agora, é no aqui e no agora que construímos o dia de amanhã. E a gente não sabe nada sobre o dia de amanhã, nem sei daqui uma hora o que é que vai acontecer. É por isso que eu não gosto de técnicas adivinhatórias. Isto aqui não. Eu utilizo tarot evolutivo, que é como forma de introspeção, como forma de interpretação das possíveis situações que possam ocorrer nas nossas vidas, mas não é predictivo, não é para dizer, olha, daqui a um mês vai-te acontecer isto, ou 3 meses. Às vezes pode surgir alguns indícios disso, né? Através da interpretação pode surgir algumas coisas, sobretudo quando eu começo a ligar com a astrologia, né? Eu ultimamente tenho estado a fazer uma pequena pausa nesse aspecto, que senão então vou fazer leituras de 2 ou 3 horas. E tenho que planear melhor aqui a coisa. Mas para já, em termos de tarot evolutivo, então, temos é mais uma questão da interpretação da nossa psique e como utilizar essas interpretações a nosso favor para poder lidar com coisas da vida, com eventuais problemas que possam surgir na nossa vida. Então as pessoas que neste momento possam estar talvez a sentir-se estagnadas, a ter que ter paciência, né, nas suas vidas em relação a alguma coisa, pronto, podem deixar estar, mas a coisa é que têm a oportunidade de virar-se para a frente e verem o que é que realmente os está a bloquear. Se é um mau hábito, se é uma falsa crença, qual é que é o bloqueio que está a impedir a energia de fluir, a energia de se transformar atualmente. E lá está, e há todo um caminho, Raido, há um caminho por percorrer para poder chegar a esse confrontamento contra nós próprios. Mas pronto, é aí que lá está, que entra aquela coisa do tempo, né? Acho que temos aí os eclipses agora em fevereiro. Como tivemos, eu sei que pelo menos para escorpiões foi bastante intenso, sobretudo desde o último eclipse, agora aqui em setembro, foi um bocadinho para todos, mas sei que, pronto, que a nível da escorpião pode ter ido muito fundo,
e agora tem vindo já desde o último mês um bocadinho mais à tona, e agora novamente talvez vai haver outro mergulho também mais fundo, e pode estar a coincidir com o eclipse agora, hoje o eclipse agora em fevereiro. E então, pronto, talvez seja um processo natural que esteja a ocorrer para muitos ganharem consciência pronto, do seu caminho e do que têm a fazer ou a desenvolver nos próximos tempos. Não para se sentirem mal ou repreender, mas sim para poderem libertar-se talvez de um certo apego ao passado e permitir essa renovação ao trabalhar com este motor. O demónio é como se fosse um motor, basicamente é a pessoa ganhar consciência de algo na sua vida e tomar uma ação ou uma decisão de enfrentar, de fazer as coisas de forma diferente, né? E é aí que a pessoa vai realmente poder lidar com as suas necessidades e as limitações para poder então encontrar mais equilíbrio nas suas vidas. Mas pronto, mas não é tudo bonito, não é tudo bom. A pessoa vai ter que enfrentar a adversidade, vai ter que enfrentar certas dificuldades para poder chegar a bom porto. A verdadeira, pronto, chegamos à dificuldade ou ao desafio. O desafio está em defender talvez as suas ideias, em talvez comunicar as suas ideias. Tem havido se calhar uma autolimitação pessoal a nível em certo aspecto mental, né? Porque o as de espadas está associado com os aspectos mentais, tem a ver com um novo princípio, com uma nova ideia, mas está erguida, né? Está para cima, então quer dizer que é a pessoa ter a capacidade de dialogar, de comunicar, de exprimir as suas ideias, de defender a justiça, defender certos valores, e então é tipo o desafio, se calhar, é a pessoa ter a capacidade de exprimir-se livremente, porque sente-se condicionada por coisas do passado, né? Talvez esteja pronto, lutou tanto por certas coisas na vida que agora tem que se libertar em parte delas, mas não consegue. Pronto, porque um grande desafio é poder falar sobre elas, poder abrir-se em relação a elas, e há também uma certa falta de intuição. Perthro está associado com a taça também, tem a ver com as emoções, mas está muito ligado com a nossa intuição e com a capacidade da energia da água fluir. Então aqui temos ar e água no desafio. E realmente é encontrar um certo equilíbrio entre a mente e o coração, que é para a pessoa poder falar abertamente sobre as coisas e como se sente, mas poder falar não de forma para ferir a si própria ou aos demais, mas simplesmente para falar as coisas tal qual como elas são e não deixar de lutar pelos seus sonhos, né? Apesar de ter ainda várias dificuldades pela frente, a gente não se deve amedrontar com essas dificuldades, mas sim aprender a lidar com elas e pouco a pouco avançar nesse caminho. Mas pronto, mas tudo começa internamente, com as nossas ideias, com a nossa forma de comunicar e com uma certa ligação à nossa intuição, né? Também, que aqui, pronto, é um desafio, que aqui está a ser, não está a ser prejudicada, mas há uma certa dificuldade em poder encontrar equilíbrio entre a razão e a emoção. E então, enquanto a pessoa está como que no limbo, né? Está ali um bocadinho. Pode estar com uma certa falta de equilíbrio, porque a nível material ou a nível da estabilidade material não parece estar nada mal. Agora, há uma certa instabilidade emocional e mental. Em parte porque essa estabilidade física ou material é aquilo que ao mesmo tempo está a gerar novas complicações e uma certa rigidez, está a tornar-se, lá está, como eu digo, é uma jaula dourada. A pessoa luta anos e anos por conseguir algo e muitas vezes quando vai a ver está-se a prender dentro da sua própria jaula dourada, e então, apesar de ter as condições, se calhar necessárias para poder estar bem, a pessoa muitas vezes não se sente bem porque não está completa a nível emocional, não está a conseguir exprimir as suas ideias ou comunicar livremente aquilo que gostaria de poder comunicar,
E tudo isso, pronto, é um trabalho interno a fazer, mas tenham consciência que o problema não é só no exterior. A gente gosta muito de apontar o dedo e de ver os problemas do mundo e estar a criticar tudo e mais alguma coisa, mas a verdade é que aquilo que temos por enfrentar é interno. É uma situação interna que a pessoa tem que desenvolver o seu aspecto mental e emocional para poder confiar também talvez mais na sua emoção, na sua intuição, e com isso utilizar a favor para encontrar uma certa razão de dialogar, de exprimir as suas ideias, pronto, nem que seja consigo própria. Tudo parte do princípio como é que nós falamos connosco próprios. Isso é o que importa, porque a forma como nós falamos connosco próprios é eventualmente a forma como nós vamos conseguir falar ou lidar com os demais também. E muitas vezes aí pode haver um entrave na comunicação, porque a pessoa até pode ter certas vontades ou certos desejos, certas coisas que queira fazer na vida e nem sempre, e autolimita-se a si própria, basicamente, porque pensa, não, isto nunca vai funcionar, isto não vai dar, quem é que eu quero enganar? Pronto, mil e uma coisas que a gente diz mentalmente, e às vezes nem é verdade. Não é verdade, às vezes não tem nada a ver. É como, por exemplo, quando a gente presume as coisas. Havia de fazer isto, mas não vou fazer porque tal pessoa não vai gostar ou não sei o quê. Né? Mas como é que a gente sabe? A gente perguntou. Muitas vezes não é assim. Pronto, isto era um exemplo, não é bem um exemplo, mas pronto, mas é uma forma de poderem ver. Isso é quando a pessoa presume uma situação e depois, para agradar, não a faz ou faz de outra forma diferente e afinal está-se a prejudicar a si e na verdade nunca recebeu a opinião de ninguém para, pronto, daquilo que presumiu. Não sei bem como exprimir essa ideia, mas está-se aqui a ver mais ou menos em que, pronto, vão ter que virar-se para a frente e enfrentar a vocês próprios ou próprias, né? Há essa necessidade, se querem renovar a vossa energia, se querem sair desta rigidez e estagnação, porque isto aqui é tudo elemento de terra. Terra, bem, este aqui associa-se com a água, Laguz, porque é de água, este aqui também, Perthro, mas de resto temos aqui um 7 de pentáculos, temos aqui o demónio, que está associado a Capricórnio. Então aqui temos muita terra, temos muita rigidez. Por um lado é bom, porque também é aquilo que leva a pessoa a ancorar-se, a enraizar-se, né? Terra é necessário porque leva a enraizar, só que a terra em si não faz nada. A terra é fria e úmida, né? E estática, precisa de algo para poder ativar, precisa das emoções para poder tornar-se um campo fértil, precisa de fogo, que não temos aqui, que é, fogo sim, temos sim senhor, temos aqui na energia geral, temos fogo, que é a força de vontade, que é a paixão para poder ativar as coisas, também associado com o espírito, e é preciso ar, que está aqui, que é as ideias, é a comunicação, os 4 elementos em conjunto com o nosso espírito, que é o 5º elemento, é aquilo que faz todo o processo alquímico necessário para permitir qualquer transformação. Agora é preciso ver quais são os ingredientes que temos no momento e com isso ver o que é que nos falta ou o que fazer com isso, basicamente. Então, se temos muita terra, vai ser preciso sim água, que está a ser desafiante, porque os vários aspectos de água aqui, e aliás aqui a solução é água, não é? Eu logo vi, mas aqui a água está em más posições, está em Merkstave. Então a energia da água nesta situação está prejudicada. E aquilo que está aqui a prevalecer mais neste momento é a terra, bastante terra, e pronto, temos aqui ar no desafio. E então lá está, talvez haja muita. Ao tentar lutar tanto pelas suas raízes, foi o que levou a pessoa a prender-se, ou a dizer. Sim, a prender-se dentro dessa e a estagnar dentro dessa energia de terra. E agora tem vontade, talvez, de mais, e de sentir mais, e de viver mais, e não está a conseguir porque vive dentro dessa rigidez, dessa caixinha, né? Ou dentro só dessas raízes. A pessoa quer desenvolver-se, quer fazer folhas e flores e frutos, ou o que seja,
e talvez não esteja a conseguir porque neste momento concentrou-se tanto nas raízes que não consegue. Mas pronto, talvez seja um processo natural, e tal como eu digo, as plantas, né? Agora em inverno, naturalmente é o que acontece, elas entram numa espécie, ou pelo menos as plantas perenniais, elas entram numa espécie de hibernação, onde concentram a sua energia mais nas raízes, tem, claro, a energia, a seiva vai fluindo, mas geralmente também tem um processo metabólico muito mais reduzido, tem melhor aproveitamento energético, por isso que partes da planta secam, as folhas caem, pronto, depende da planta, né? Mas no geral é isso que acontece agora no inverno com as plantas perenniais, né? Elas seguem as estações, e então naturalmente agora, como vão ter menos recursos, porque não há tanto sol, apesar de ter muita chuva e etc., têm que preservar a sua energia. E então, para preservar a sua energia, concentram a sua energia nas raízes, a parte da folhagem, das flores, isso tudo acaba por secar, acaba por morrer, né? O que é triste, acaba por ser triste, mas faz parte do processo. E aí, concentrados nas raízes, fica assim durante uns meses, até quando começar a vir então a primavera, é quando novamente começa essa energia toda acumulada desde a raiz, começa então a crescer novamente para cima e a criar folhas, flores e frutos, naturalmente para repetir o ciclo. Agora nós temos que, não podemos estar à espera que seja primavera ou verão o ano inteiro. Temos que, e inclusive internamente, nós temos que ver quais são essas estações internas que nós temos e jogar com isso a nosso favor. Então, as pessoas que estão a viver neste momento numa situação inverno interno, né, têm que ter uma certa paciência, porque pronto, não vai ser fácil, mas estão a trabalhar e a apostar nas suas raízes. A única grande dificuldade aqui realmente lá está, tem a ver com a rigidez. A pessoa tem a tendência de ser muito rígida, muito estricta, muito a tentar controlar tudo ou todos. Ainda por cima, pronto, mas pronto, pode ter essa tendência, pode ter a tendência também a ser muito a puxar pela disciplina, que são coisas também que levam ainda mais à rigidez. E aqui é tentar com que a pessoa possa ser um bocadinho mais fluida, não se limitar tanto pelas suas preocupações ou pela sua estabilidade, né? É a pessoa estar tão concentrada nesse aspecto material da vida, da sua plataforma de sustento, por assim dizer, a que acaba por desfrutar da vida, porque todo o seu trabalho está pela conquista desses clãs. E depois quando morrer vão ficar cá os clãs na mesma e a pessoa, pronto, vai-se embora, né? Pronto, muito bem, mas o que é que essa pessoa realmente usufruiu ou viveu na sua vida, né? Claro que faz parte, tudo faz parte da sua experiência pessoal. E então, quer sejas bom, quer sejas mau, é apenas uma interpretação e possivelmente foi necessária. Mas muitas vezes nos prejudicamos a nós próprios sem realmente entendermos porquê, porque não estamos a olhar ou não queremos olhar para aquilo que nos está a bloquear, para aquilo que nos está a impedir. Então há aqui um caminho por percorrer, né? Só que a pessoa sabe, eu vou por este caminho, vou-me lixar. Vou-me lixar, não se vai lixar, vai se calhar lixar a prisão onde está, né? E muitas vezes o que a gente faz é seguir o The Devil We Know. A gente, aqui, isto é, a gente às vezes sabe que se sair de onde está para poder seguir por um caminho vamos encontrar dificuldades, vamos ter que enfrentar aos nossos demónios internos. Então muitas vezes aquilo que a gente faz é preferimos manter-nos onde estamos, porque pelo menos está mal, pronto, não estamos bem, mas já estamos adaptados ao mal que já faz parte daqui, que é o demónio que a gente já conhece. Este demónio aqui a gente já o separamos, já conquistamos e então ficamos aqui. Né? Então dificilmente vamos estar a seguir o caminho para estar a enfrentar a novos demónios, que acaba por ser nós próprios, né? Só que onde nós estamos atualmente já tivemos que passar por isto também. Isto já aconteceu no passado, a pessoa já lutou
contra a si própria para poder conquistar hoje em dia os seus demónios, né? Isto aqui já aconteceu, mas o que acontece é que quando acaba isso, há outro que aparece. É o ciclo. É o que eu digo da matrosca. Abre-se a matriosca e há outra. Mas pronto, é para terem atenção que isto aqui é o processo natural que acontece e faz parte do processo. Depois do verão veio o outono, depois veio o inverno e depois então veio a primavera novamente. E a gente não pode estar só a querer primavera e verão. A gente, para crescer, para desenvolver-se, para transformar-se, vamos ter que lidar também com situações difíceis e desconfortáveis, porque é aquilo que nos faz sair das nossas zonas de conforto. E então o problema é que lá está, que às vezes a pessoa passa anos e anos a lutar pela sua estabilidade, aquilo que pensa ser os seus sonhos, mas muitas vezes perde-se ao longo do caminho e depois, quando deveria estar a decidir pela sua vida, pronto, como desenvolver, como poder fazer novas coisas, não consegue porque tem toda a sua energia e a sua atenção direcionada para essas coisas. Apesar de saber que tem que fazer algo, tem um caminho a seguir. Agora, pronto, depois há talvez uma certa relutância porque a pessoa não está mal. Não está bem, mas também não está mal. E aqui não tem certezas de nada. Só se tem as certezas vai ter que enfrentar uma situação difícil. É a única certeza que tem. E não sabe qual poderá vir a ser o resultado. E então isso, a tendência é amedrontar a pessoa, mantê-la no medo, mantê-la estagnada dentro desta ideologia. Mas depois a pessoa também não vive feliz ou não vive a 100% porque não se sente... Pronto, não se sente com energia, não tem energia renovada suficiente para poder ter realmente a força de vontade pronto, de viver uma vida boa, saudável, né? Porque sente-se aqui rígida e estagnada e presa dentro dessa jaula dourada que foi criando. Perdão, daqui já estou a ficar rouco. Pronto, isso tudo parte aqui já está clara aqui a mensagem. É pessoa natural, a gente luta anos e anos para chegar a um certo patamar e muitas vezes a gente, quando já tem talvez aquilo tudo que a gente queria, quando vê afinal não é, pronto, não é isso que nos completa. Não é o ter essas coisas todas ou essas conquistas todas que nos faz mais. Não, isso aí tem a ver muito com o autocontrole da pessoa e da gestão energética e emocional da pessoa para poder lidar com as situações e estar bem. Agora, para poder estar bem, muitas vezes é preciso enfrentar a adversidade, as dificuldades que nós próprio criamos. Nós já criamos os nossos próprios obstáculos. E então não estar a aceitar isto e estar a fugir de nós próprios. Estar a querer ficar presos ao passado sem realmente estar a viver o presente. E então isso aí obviamente vai dificultar o futuro, vai torná-lo mais difícil. Até que a pessoa decida enfrentar-se a si própria e assim passar por esse umbral, por essa etapa, então já poderá chegar talvez a melhor. Até está a demorar um bocadinho, mas pronto, vou ver se consigo então avançar aqui um bocadinho, porque estávamos aqui então no desafio. Desafio realmente, vocês vejam como é que estão a comunicar com vocês próprios, como falam. Pode haver uma certa falta de intuição, não se guiem apenas pelas vossas emoções ou pelo vosso pensamento, porque também enganam, né? Sobretudo quando uma pessoa não se sente a 100%, tem dificuldades por atravessar, não tem essa tal capacidade de renovação, ou não sente ter essa capacidade de renovação, é natural que a sua mente prega partidas, pode haver uma tendência para a sabotagem, autossabotagem, ou falar mal, autocríticas e uma certa desconexão da parte emocional ou intuitiva, né, que possa também ajudar a pessoa a poder enfrentar as suas dificuldades, né? Então acho que a maior dificuldade, pronto, o grande desafio aqui nesta situação nem é propriamente o demónio, é realmente os pensamentos e as emoções. Pode haver ideias e vontade de poder desenvolvê-las, mas a parte emocional e intuitiva não está propriamente, não estão, pronto, ambas as energias, a mente e o coração, não estão a trabalhar em conjunto. Tem sido muito dividido, tipo o que é mental, o que é emocional, e entre os dois a pessoa cria como que uma polaridade
que leva a um certo conflito interno. Mas acho que a pessoa sabe exatamente, lá está, se aparece o demónio, normalmente é porque a pessoa sabe o que é que está a bloqueá-la, ou o que é possível, o que é que possivelmente está a prendê-la, né? O pior é quando este aqui não aparece. O que é o problema? Não há problema, a gente está tudo bem, né? Não, está tudo bem, não estou. E olha aqui, e quando aparece isto, que é, isto aqui faz palco, entra no palco. E ao entrar no palco, então entra na consciência. E ao estar na nossa consciência, então já podemos atuar de forma consciente sobre este tipo de energia, sobre este tipo de situação. Ao contrário de se ele não tiver, né? Então onde é que está? Onde é que está? Não sei. Está no subconsciente, está no inconsciente ou simplesmente não é meu. Ah, ok, então pronto. Então não há problema. Né? É isso que acontece muitas vezes. Estão longe da vista, né? Longe da vista a pessoa não o vê, mas se começar a vê-lo, então espera aí, há um problema e pronto, e há que encontrar formas ou soluções para poder resolvê-lo. Então onde é que está a solução? A solução é terem consciência de que já aprenderam muito na vida em termos emocionais. Têm a capacidade de ter têm as vossas emoções nas mãos e é a vossa opção de poder utilizar isso a vosso favor. Claro que haverá sempre grandes ondas, não sei se dá para ver bem, há aqui grandes ondas e um mar agitado aqui por trás, é normal, vai sempre haver ondas, vai sempre haver marés, vai sempre haver algumas tempestades a acontecer ao longo da vida, mas em vez de estar concentrados nessas tempestades ou nessa turbulência, a pessoa vai estar a olhar para aquilo que está realmente nas suas mãos. E então, em vez de estar preocupados com mil e uma coisas do mundo ou dos outros, ou de como deveria ser, ou como poderia ter sido, e etc., não. O que é que temos nas mãos no aqui e no agora, em termos. E isto aqui, lá está, é a Rainha de Copas. Então quer dizer que já há uma certa mestria em termos de controle emocional e inclusive de consciência espiritual também. E então é confiarem no processo, verem o que é que têm nas vossas mãos, saber como lidar com certas emoções difíceis, mas continuar a guardar uma certa fé e um aspecto espiritual para poder ultrapassar qualquer dificuldade. Não fiquem com medo deste demónio, mas sim tenham a coragem e a força da vossa energia interna, basicamente. Esta energia não vale nada, não é que não vale nada. Esta energia é inevitável e é mais facilmente ultrapassável quando nós temos consciência do nosso poder interno. E esse poder interno está muito nas nossas emoções e na nossa ligação com aspectos também da espiritualidade. Então o Escorpião geralmente é mais profundo, está muito ligado com as suas emoções e com certos aspectos, às vezes místicos e ocultos e espirituais. E talvez que isso então possa ajudar a favor para poderem lidar com este tipo de situações um bocadinho mais complicadas. Complicadas que, na verdade, acho que há estabilidade física, material, não há satisfação emocional ou ideias ou capacidade de comunicação daquilo que realmente querem nas vossas vidas. Talvez por lá está, por uma certa rigidez de estarem tão concentrados a desenvolver as raízes que então naturalmente não desenvolvem os frutos, as flores e os frutos, etc. E então a solução está realmente em, por um lado, ganharem consciência de que não estão a começar hoje. Isto aqui já começou, pronto, já aprendi, isto é a Rainha de Copas, quer dizer que já aprenderam muito, já chegaram a um estatuto de energia de rainha, que é uma vibração muito alta, né? Dentro da energia da água, a rainha está logo está ao lado do rei. Na verdade, o rei é que é a última carta da realeza, e a rainha, pronto, é a energia yin dentro da energia de água. E realmente quer dizer que vocês têm um grande potencial, têm uma grande força interna, capacidade de enfrentar emoções difíceis e poder interpretar isso aí também com aspectos intuitivos. Agora, claro, não podem estar o tempo todo concentrados em aspectos do passado, porque olha,
não há nenhuma carta aqui propriamente a apontar para o futuro. É tudo a estabilidade física e a aprendizagem emocional está a olhar para o passado, né? Estão aqui ambos a olhar para a esquerda, enquanto que o demónio está aqui no presente e a solução que já chegamos está aqui também, a solução, o tema geral da leitura está aqui no presente também. Então acho que isto aqui está-me a dizer aqui um bocado que muitos de vocês possam estar a viver ainda muito dependentes do passado, né? Aquele síndrome da nostalgia, antigamente é que era, e aquilo que passaram para poder chegar onde estão, né? Agora olham para isso como sendo o melhor das vossas vidas, mas se calhar quando passaram pelas dificuldades, pronto, isso é uma coisa psicológica, tem que ver isso, que é o síndrome da nostalgia, acho que é assim que se chama, em que antigamente é que era não, a gente antigamente também passámos pelas dificuldades, só que a gente, como já ultrapassámos essas dificuldades e enfrentámos os tais demónios do passado, hoje em dia já atingimos outro patamar, e agora que temos continuar, né, o caminho, há outras dificuldades pela frente, a pessoa fica a pensar, antigamente é que era. Não, e então o que é que faz? Isso faz com que a pessoa viva muito presa ao passado, muito apegada ao passado, e está a impedir a sua progressão, o seu desenvolvimento, porque depois a única coisa que ela vê pela frente são dificuldades, é a adversidade, é os medos que, que talvez não queira enfrentar porque tem-se sentido indefesa, por assim dizer, não tem. Sente que não tem capacidade mental para isso, sente que talvez não tenha capacidade emocional ou espiritual para isso, mas aqui pelas cartas parece estar a dizer o contrário, parece estar a dizer realmente que tem esse potencial, já tem muita aprendizagem, já aprenderam a lidar com as emoções e com aspectos difíceis dessas mesmas emoções, o que leva também em parte a poder ligar-vos a uma parte mais espiritual de vocês próprios, que possa vir a ajudar a ultrapassar estas dificuldades. Agora a pessoa tem que ganhar essa consciência da Rainha de Copas. Estão a perceber? A pessoa se não consegue interpretar, não consegue entender a energia da Rainha de Copas na sua própria vida, então vai continuar a ver-se como abaixo da rainha, né? Como aquela história da Cinderela, né? Né? A Cinderela teve que passar por todo um processo de dificuldades para chegar a ser princesa, sim, para chegar a ser princesa, que nem a rainha, né? Mas teve que passar por essas dificuldades. Agora não quero também, lá isto já é outro síndrome, está a falar do síndrome da nostalgia, agora isto pode levar ao síndrome da Cinderela. Mas não é isso onde eu quero chegar. O que eu quero chegar é que vocês têm a capacidade necessária para poder enfrentar as vossas dificuldades. A situação é que se vocês não acreditam em vocês próprios, para poder enfrentar a adversidade, para poder enfrentar aqui este demónio, né? Então vai se tornar a tarefa mais difícil, porque é inevitável. É inevitável ter que enfrentar isto mais tarde ou mais cedo. Olha, e aqui temos Manas, mas está ao contrário, está em Morgstave. Então isto quer dizer que realmente mais ninguém, a não ser vocês próprios, pode realmente enfrentar estas dificuldades. É por isso que eu digo, isto aqui não é algo externo. Isto aqui, na verdade, acho que é algo interno. É talvez uma insatisfação interna que acontece na pessoa, porque lá está, porque esteve demasiado concentrada a desenvolver a energia de terra. Ok, muito bem, mas o que é que acontece? Falta-lhe equilibrar agora todos os outros elementos na sua vida. E é por isso que pode levar a essa tal estagnação e dificuldade de renovação. Né? Está tudo ali compactado, por assim dizer. E agora a pessoa vai ter que lhe pôr um bocadinho de água, um bocadinho de emoção, trabalhar em si, autocuidado, muito importante também, porque é isso que vai ajudar a poder não só depender, não depender tanto do aspecto material, mas sim trabalhar as suas emoções e esse equilíbrio que é necessário entre o aspecto material e o aspecto emocional, e então o aspecto mental e o aspecto da força necessária para poder transformar isso tudo. E realmente
está nas vossas mãos poder fazer isso, tal como estava a dizer, ela tinha aqui pronto, está nas suas mãos, né? Aqui o corno está nas suas mãos. O corno, na verdade, pronto, simboliza a taça que é o recipiente onde pomos líquidos, onde pomos a água, e essa água simboliza as nossas emoções e a nossa espiritualidade. E então, realmente, eu já estava a dizer que está nas vossas mãos de ganhar a consciência da vossa energia e potencial, e o que é que realmente está nas vossas mãos, porque o mar a gente não o controla, vai haver tempestades, vai haver marés, vai haver turbulências, vai haver tudo e mais alguma coisa, né? Isso aí a gente não pode propriamente fazer nada diretamente contra isso, mas podemos fazer com aquilo que está nas nossas mãos. E novamente Manas vem aqui dar a confirmação disso, que Manas é sobre a humanidade, mas quando está aqui em Merkstave ao contrário, quer dizer que a gente não pode estar a fazer conta nos demais para este tipo de situação. Então acho que este aqui é um trabalho interno que há a fazer, há uma certa dificuldade, há um desafio a enfrentar. Agora, esse desafio é da pessoa, não é algo externo, não é algo que a gente possa estar a pedir a alguém para fazer por nós. Olha, podes viver a vida por mim? Não, vais vivê-la tu e vais ter que enfrentar a situação por ti própria. E é isto que está aqui a chamar a atenção. A pessoa não pode ter medo de viver. Apesar de ter passado anos e anos para acumular talvez esta estabilidade que tenha agora atualmente, não é isso que a completa ou complementa. É por isso que eu digo, sabe, isto é bom, está bom, está aqui muita terra, está muita estabilidade, geralmente está associado também com a abundância, não há problemas normalmente financeiros, então isto aqui já é um bom ponto de partida. Agora daqui é poder então equilibrar com as outras energias. Está aqui muito pronunciada a energia da água, que ainda por cima vocês são escorpiões, então associado com já são em si muito ligados com a energia da água, tem a ver, lá está, com as nossas emoções e com aspectos espirituais. E então em si já daria normalmente para poder encontrar um certo equilíbrio, mas depois pode estar em falta, lá está, o aspecto mental pode estar a prejudicar o aspecto emocional, porque uma pessoa tem tendência a dividir, né, o que é da mente e o que é do coração, em vez de utilizar os dois a favor para poder equilibrar e criar uma super força. E então isso, claro, corta depois na força de vontade. Para chegarmos então aqui à última carta, que este aqui na verdade é o fundo do baralho, que é o tema geral da leitura, temos aqui um 10 de paus. E o 10 de paus é às vezes a pessoa, novamente, lá está, novamente, mas aqui esta carta eu interpreto um bocadinho diferente. Mas para verem, temos aqui o mago que na verdade é Odin, está aqui interligado a árvore da vida, por assim dizer, onde está ligada às várias esferas do Yggdrasil. A coisa é que geralmente o 10 de paus geralmente simboliza a pessoa estar sobrecarregada com responsabilidades, com trabalho, às vezes necessário, né? Pode ser que parte desse trabalho ou responsabilidades, na verdade, não sejam úteis, são simplesmente compromissos que nós aceitamos, mas que não têm propriamente sentido, né? A gente diz sim a tudo às vezes, e o que acontece é que a pessoa, quando vai a ver, está sobrecarregada de coisas por fazer, e afinal é aquela história de a gente pensa que estamos a ajudar aos demais, mas muitas vezes estamos a carregar o peso deles. Não é? E então é isso que temos de ter em atenção, até que ponto nós estamos realmente a ajudar aos demais e a ajudar a nós próprios, ou estamos simplesmente a carregar com esse peso. E então isto está engraçado, porque é aquilo que eu estava a dizer, será que a gente controla estas esferas ou são elas que nos controlam a nós? E está muito interligado aqui com este 7 de pentáculos, né? Em que lá está, é aquela história do lutar tanto para conquistar estes clãs, que agora isso aí tornou-se um peso, tornou-se uma responsabilidade, em que a pessoa já não pode simplesmente dizer que não, né? E está condicionada a ter que gerir todas essas coisas, que acaba por levar a muito tempo e energia gasto só para poder preservar isso.
E é aí que vocês têm que se pôr em causa, né? Quais são talvez as coisas que vocês possam podar. Vocês podem. Eu estou a falar já e tem coisas associadas com a leitura que fiz de balança e também com coisas que estão associadas com gêmeos. Então lá está, talvez a dificuldade está no aspecto mental, na mentalidade, a forma como podem utilizar, pronto, encontrar formas de poder comunicar com vocês próprios, como ultrapassar a adversidade, a dificuldade. Porque o grande desafio, ou este demónio, por assim dizer, cá por mim, está apenas na mente. Está apenas, é um subproduto da forma como pensamos por vezes, talvez derivado pela forma como nos sentimos também. Mas pelos vistos, a nível físico está tudo bem, a nível emocional já houve muita aprendizagem, mas está a ser comprometida neste momento, e aquilo que está a comprometer as emoções neste momento parece ser a mentalidade. E essa mentalidade vem de sobrecarregar-se com mil e uma coisas e responsabilidades que dispersam a nossa energia. E então depois, quando precisam da energia para enfrentar as vossas batalhas, o que acontece é que não têm energia para poder fazê-lo. Por terem estado a lutar batalhas que talvez não sejam as vossas. Aquela história que eu estava a dizer de sobrecarregar com pesos, pronto, não é ajudar os demais, mas sim carregar os pesos deles. E isso não é solução. É aí que as pessoas têm que, pronto, que enfrentar a si próprias e não por mal, mas ter que cortar, ter que podar certas situações, certas tarefas, certas pessoas, certos ambientes, certos hábitos, para poder então focar a sua energia onde realmente tem que ser concentrada. E acho que é um bocado aquilo que está a acontecer aqui nesta leitura. Como retrospectiva, então, se formos a ver, é sim, estão talvez muito apegados ao passado, para aquilo que vos trouxe a estabilidade do momento, mas não vos está talvez a fazer sentir completos. Não estão a sentir real satisfação. E nem querem olhar para o futuro porque só veem dificuldades pela frente. Dificuldades talvez necessárias, porque é aquilo que vai vos ajudar a ter que sair fora da zona de conforto que tem vindo a impedir a vossa transformação, a vossa renovação energética. A verdadeira dificuldade, na verdade, nem é física ou emocional, mas sim na mentalidade que acaba por estar a prejudicar o vosso aspecto emocional. Não vos está a deixar realmente usufruir das vossas emoções ou da vossa intuição, apesar de vocês terem já grandes capacidades que têm vindo a desenvolver durante anos e anos. Mas claro, este tipo de situações é algo a trabalhar internamente, pessoalmente, e é uma responsabilidade própria que mais ninguém pode fazer a não ser vocês próprios. Então, têm que terem atenção que a leitura geral, pronto, aqui a interpretação geral, tem realmente a ver com a dispersão. A dispersão, isto é dispersar demasiado a nossa energia em tudo e mais alguma coisa, e quando chega o momento da gente ter que enfrentar certas batalhas, então não temos a energia necessária para poder enfrentar esses demónios. Nós mais facilmente vamos lutar contra os demónios dos demais do que contra os nossos próprios. E então aqui realmente é um chamado de atenção para deixar de lutar as lutas dos outros, mas sim concentrar-se nas suas próprias lutas pessoais, porque é isso que vai ajudar a desbloquear e a desenvolver as vossas capacidades, a vossa energia. Para concluir, ainda temos aqui uma runa. Ok, uma runa que está aqui associada com o 10 de paus, temos Berkano. E Berkano tem a ver com a criação, com um novo princípio, com algo novo. E já aqui o desafio tem sido criar algo novo, mental, uma nova ideia. E então acho que realmente parte da solução disto é vocês conseguirem encontrar ou criar um novo método para poderem gerir a vossa energia e as vossas coisas. Tal como estava a dizer, têm vindo a concentrar muito no aspecto material durante, se calhar, vários anos,
E pronto, e se calhar agora, hoje em dia, já tem a estabilidade pronto, os frutos, né? Por aquilo que lutaram, mas isso leva muitas vezes a vivermos presos no passado, de como as coisas foram, porque a gente condicionamos o nosso pensamento durante anos e anos para este objetivo. E assim que este objetivo é concretizado, então a pessoa muitas vezes perde sentido, porque se este objetivo já está concretizado, e agora? Se a pessoa passou anos e anos a formatar o seu cérebro, a condicioná-lo para isto, então quando isto aqui chegamos a esta estabilidade, todo o resto perde sentido, porque não desenvolveu os outros aspectos alquímicos, né? Só concentrou-se na energia da terra, agora vai ter que concentrar-se na energia da água, do ar e do fogo, porque é isso aí que vai ajudar a tentar encontrar mais equilíbrio com a sua, a nível físico e emocional, através da mentalidade que a pessoa tenha, porque depois já não importa tanto as emoções, não é que não importa tanto, os aspectos físicos ou emocionais já não ficam a ser o foco principal para a mentalidade da pessoa. Porque a mentalidade da pessoa vai direcionada ao seu espírito e força de vontade, que é onde realmente vem o poder da criação, de manifestação da sua realidade. E é com isso que a gente aprende ao longo do caminho, para podermos então ver quais são as ramas realmente que guardamos e quais são as que temos que cortar, que temos que podar, basicamente, para poder ter uma vida saudável, com bons frutos e boas flores, e não apenas raiz. Que é o que está aqui a acontecer. Mas também tenham em atenção que pode ser que estejam a passar por um inverno interno e que naturalmente vão chegar à primavera e ao verão e vai-se repetir os ciclos. É natural, é plenamente natural. É preciso ganhar consciência disso e aprender a lidar com essas situações para tentar fazer o melhor possível nas nossas vidas, para ver. Então veio o inverno, naturalmente as folhas vão cair, vai deixar de dar flores, vai deixar de dar frutos, depende da planta, né? Mas no geral é assim, né? E então ter já um autocuidado necessário sobre o processo que envolve o nosso inverno interno. E depois, quando chegar a primavera e o verão e o outono interno, né? Que não estou a falar propriamente das estações do planeta, estou a falar das estações da nossa psique, de nós próprios, né? Que a gente também vai mudando ao longo dos tempos, mas são padrões repetitivos. Tenham atenção, façam as vossas meditações ou escrevam num diário e eventualmente vão poder ver que há uma oscilação e que nós passamos por essas várias etapas ciclicamente ao longo da nossa vida. E é aqui que está praticamente a ser chamada a atenção, né? Não é só ter medo deste demónio ou ter medo do futuro, porque vai-nos tirar, ou pode vir a tirar, esta estabilidade do momento, que levou anos e anos a ser criada, possivelmente, mas não, é utilizar isso a favor para então poder equilibrar os outros elementos e realizar o seu trabalho interno, né? Mas é todo um processo que a gente não pode estar a fazer com outros, de dizer-nos como fazer ou como viver, como viver isso. Bem, vou-vos deixar, que isto aqui já estou a demorar muito mais tempo do que eu queria. Tenho estado a tentar encurtar aqui os vídeos, mas já cada história é uma história, leva a vários desenvolvimentos e depois, através da interpretação, cá por tentar buscar um certo sentido àquilo que possa estar a acontecer nesta narrativa. Mas aqui, parece mais ou menos claro. Basicamente é prender-se na sua jaula interna e depois ter medo de sair cá para fora, porque a gente tem medo do desconhecido. mas vai ser necessário, porque a pessoa já tem a capacidade necessária para isso, apenas tem que aprender a gerir melhor aquilo que cria, como manifesta a sua vida, para onde direciona a sua força de vontade e a sua energia, para poder realmente manifestar aquilo que quer, né? E não apenas aquilo que lhe dizem para fazer, ou para ser, ou para... tem que ter... afirmar a vocês próprios e as vossas ideias, para poderem defender também o vosso valor interno e emocional, a vossa soberania a nível emocional e espiritual.
Mas pronto, vou deixar assim. Espero que tenham gostado da leitura e que consigam ainda desenvolver muito mais dentro daquilo que eu tive aqui a comunicar, que isto aqui ainda tinha muito para se dizer, né? Mas pronto, agora que estamos também a acabar o ano, vamos ver então as transições que vão estar a acontecer nos próximos meses. Estamos a entrar em 2026, que vai ser um ano então um ano de começos, ou de novos começos, e pronto, e com isso espero que estejam a terminar bem com os ciclos atuais, para então iniciar os próximos, e ter uma boa continuação. E até lá, pronto, para o mês que vem já trarei novas mensagens. E entretanto, desejo boas festas, uma ótima entrada para 2026 e até uma próxima vez.